Olá, queridos estudantes da mediação tecnológica do primeiro ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Aula essa que já é o fechamento da unidade 2. Então, eu sou o professor Luciano. E eu sou o professor Hélio e estamos na recuperação. Olha só, quem não conseguir alcançar, pegar todos os moldes, aprender um item, uma situação em alguma aula, é agora. Vamos lá fazer esse reforço, né? Vocês vão recuperar aquilo que ficou para trás, tá? E, ó, recupera e vai seguir o caminho. Então, vamos lá com a nossa revisão? Olha aí. Recuperação, revisão de recuperação da unidade 2. Então, nós iremos trabalhar a filosofia clássica, vamos ver o sofista versus Sócrates, filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles, a questão da democracia e filosofia indígena e quilombola. Vamos lá para a aula sobre filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. Vimos que o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. Sofistas eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos filosóficos e um desses ensinamentos era a arte de argumentar, a retórica. O termo sofista deriva do vocábulo grego sofos, que significa sábio, aquele que era especialista em retórica, que na Grécia Antiga se dedicava ao ensino do sentido das palavras. E retórica, por sua vez, é uma palavra de origem grega, retórica, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. E dentro desse parâmetro do sofista temos os principais pensadores. O homem é a medida de todas as coisas. Essa frase é dada a Protágoras. Ele é da escola de sofística, né? Os seus principais interesses da escola eram linguagem, semântica e relativismo. A frase dele principal, né? O homem como medida de todas as coisas. Ele defendia que em toda questão há dois lados de discursos, né? Opostos, um lado fraco e o outro forte. Gorgias, por sua vez, também da escola sofística, tem como principais interesses a retórica e a dialética. Segundo ele, a verdade ela não existe. Qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. De acordo com o pensamento dele, todo conhecimento ele se origina na experiência dos nossos sentidos. E essa experiência ela varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Com isso é que temos o conceito de... Agora vamos ver Sócrates, né? Que é a dialética. Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias. O verdadeiro conhecimento no pensamento de Sócrates vem de dentro. Quem sabe o que é correto, age corretamente, de dentro para fora. Aí a frase, a pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Sua dialética tinha como base sempre diálogos entre as pessoas. E dentro disso ocasionava as perguntas e ideias. O objetivo era separar os fatos e as ideias. Ele sempre utilizava como tema a essência do ser humano e o método utilizado por ele era o método indutivo, da qual buscava sempre o autoconhecimento. Por isso a frase, conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, quem busca o autoconhecimento poderá auxiliar os demais. Diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. E por alma é a consciência, a personalidade intelectual e moral. Hoje nós chamamos de entender e o querer do ser humano. E o conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade, tá? Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua com a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. De liberdade, ele diz que é interior e para se buscar o autodomínio.
Sobre a felicidade, ele diz que também assume essa prevalência do espiritual e realiza quando a alma prevalece a ordem junto e realiza justamente mediante a virtude, né? Vamos lá, hora de recuperar. Se ficou alguma dúvida, vamos verificar então. Enem 2021. Os sofistas inventaram a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam o quê? Resposta correta para a questão: o relativismo evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Agora vamos ver a aula 15, filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Platão, que é o alicerce da filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas, seu nome era Aristócles, por isso que recebeu o nome de Platão, por ser largo, né? Seu ombro, e era discípulo de Sócrates. Sobre o dualismo platônico, a sua visão, sua forma de pensar, que é em sua doutrina da teoria das ideias, ele procurou resolver esse impasse, né? Propondo que uma ontologia dualista. Para ele existiam, né, duas realidades diametralmente opostas, que é o mundo sensível, corresponde à matéria, à mudança, a questão do Heráclito. É o mundo das sombras aqui, né? E o mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, o mundo de Parmênides. Vamos ver agora o demiurgo e o mundo. Tudo que foi gerado, segundo a teoria de Platão, teve um princípio gerador, uma causa. Dentro do processo do conhecimento, ele busca conhecer a verdade, e a verdade nada mais é do que uma passagem progressiva do mundo sensível até atingir o mundo das ideias. E o método utilizado para atingir o conhecimento autêntico é a dialética. E dentro da alegoria da caverna, o diálogo da caverna, é possível analisar essa teoria a partir de duas visões. Uma visão do lado político e dentro de um conceito epistemológico. Agora vamos passar para Aristóteles, bases do pensamento lógico e científico. Ele foi aluno de Platão, na Academia de Platão, foi professor de Alexandre o Grande, né? Ele fundou o Liceu, rejeitou a teoria das ideias de Platão. Da sensação ao conceito, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. Sobre o método indutivo, a indução, a operação mental, vai do particular para o geral. E por meio do método indutivo que o ser, é por esse meio, né, esse método, que o ser pode atingir conclusões científicas de âmbito universal. Matéria e forma. A matéria, princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. A forma, por sua vez, é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ato e potência. Ato, manifestação atual do ser, aquilo que o ser é. A potência é aquilo que o ser ainda não é, mas que pode vir a ser. O conceito de substância e acidente. Substância, atributo estrutural e essencial do ser. Aquilo que é intimamente o ser, a substância está presente no ser. O acidente não, é um atributo circunstancial e não essencial do ser. Aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Agora vamos lá, é a hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar.
Questão 2. A alegoria da caverna é talvez uma das mais poderosas metáforas imaginadas pela filosofia, em qualquer tempo, para descrever a situação geral em que se encontra a humanidade. Para o filósofo, todos nós estamos inicialmente condenados a ver as sombras à nossa frente e tomá-las como verdadeira e realidade, né? Essa poderosa crítica à condição dos homens, escrita há quase 2.500 anos atrás, inspirou ainda, né, inúmeras reflexões ao longo dos tempos. A realização do conhecimento perfeito da vida virtuosa surge tanto, né, como causa quanto ao efeito da perfeição da polis grega. Encontramos uma harmonia entre a alma individual e a estrutura da cidade. A pergunta é: a alegoria da caverna de Platão pode receber diferentes leituras, mas as que mais se destacam são as que envolvem a temática do conhecimento e da política. Vamos então para a questão da democracia, aula 21. A sociedade democrática, ela simboliza o essencial da democracia, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, com os governantes. O poder não lhe pertence, porque aquele lugar é sempre um lugar vazio, onde os cidadãos que têm o poder preenchem com um representante e podem revogar seu mandato se este não cumprir o que lhe foi delegado para representar. Então, o poder está na mão do cidadão. A democracia é a única forma política que considera o conflito algo legítimo e legal, permitindo ainda que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Por sua vez, a criação dos direitos. Quando a democracia foi inventada pelos atenienses, criou-se o quê? A tradição democrática, como instituição de 3 direitos fundamentais: igualdade, liberdade e participação no poder. Igualdade, perante as leis temos, né, da polis, direitos iguais, ou pela redistribuição das riquezas, segundo Aristóteles. É questão de igualar. E liberdade, todo cidadão tinha direito de expor em público suas ideias, seus interesses. E participação, todos os cidadãos têm o direito de participar nas discussões, nas decisões em si. Traços da democracia. A sociedade democrática ela institui direitos pela abertura do campo social, a criação de direitos reais e a ampliação dos direitos que já existem, e a criação de novos direitos. 2 traços distinguem a democracia de todas as outras formas políticas. O primeiro, a democracia é a única sociedade e único regime político que considera o conflito algo legítimo. E o segundo, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, porque ela é aberta ao tempo, ao possível, às transformações e ao novo. Ela nunca permanece a mesma. Obstáculos dela, né, da democracia. Liberdade, igualdade, participação conduzem o quê? A célebre formulação da política democrática como governo do povo, pelo povo e para o povo. O povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, ricos, pobres, etc. Os grandes, né, e as classes antagônicas. Dificuldade para a democracia no Brasil. Periodicamente, os brasileiros afirmam que vivem numa democracia, apesar de o país já ter passado por uma fase de autoritarismo. E por democracia se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos 3 poderes, além da liberdade de pensamento e de expressão. A democracia é a criação e garantia de direitos. Nossa sociedade polarizada entre a carência e o privilégio não consegue ser democrática, pois não encontra meios para isso. Por exemplo, democracia e autoritarismo, eles são vistos como algo que se realiza dentro da esfera do Estado e este é identificado como um modo de governo. Hora de recuperar? Alguma dúvida? Vamos verificar.
Questão 3. Liberdade, igualdade e participação conduziram a célebre formulação da política democrática como o governo do povo e pelo povo e para o povo. Entretanto, o povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais. É verdade que a sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições, pelas leis. Todavia, o capitalismo são imensos aos obstáculos da democracia. Numa visão democrática, qual é o conflito capitalista que dificulta o bom andamento do governo? A questão C, a exploração de uma classe social pela outra. E agora vamos lá para a filosofia indígena e quilombola. Levi Strauss e a filosofia indígena. Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que refletem, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou nesses povos. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e dos negros quilombolas, e essa imagem vem de uma cultura anterior e que, infelizmente, essa cultura muitas vezes ainda prevalece. Vamos ver o significado de episteme, que significa permite realçar a pluralidade e variedade de culturas, afirmando novas possibilidades de conceber o mundo, novas cosmovisões. E ethos, no campo da ética e dos valores, a filosofia é chamada a refletir sobre e problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores em diversas culturas, incluindo aí as sociedades e culturas ameríndias e dos povos indígenas. Significado de oikos, palavra grega que significa casa, ambiente habitado, a natureza como moradia, e humanos e natureza são da mesma família. Filosofia africana quilombola. Dentro da linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo ele é compreendido como um conceito em movimento. E nessa maneira de pensar, as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Maquet, têm em comum a particularidade de entenderem o universo não como uma entidade estável, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e em constante crescimento. E isso corresponde à experiência existencial da tradição africana. De outra forma, as filosofias africanas vislumbram uma ética fundante, a qual não se baseia em uma decisão divina e que proíbe certas ações e transforma em pecados. Porém, para eles, o mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Esta conceituação não é absoluta, mas pode ser vista de maneira geral. Hora de recuperar? Ficou alguma dúvida? Vamos verificar então, pessoal. Questão 4. Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que refletem, sem dúvida, na forma como a sociedade viu e pensou esses povos. De alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e dos povos quilombolas, e que essa imagem ela vem de uma cultura anterior e que infelizmente ainda existe. Diante disto, esta maneira de agir ela pode ser considerada como uma visão etnogênica, ou seja, a qual existe uma sociedade civilizada. Acredita-se que existe uma sociedade civilizada e que a outra sociedade ela não é civilizada. Olha aqui, pessoal, vem aqui com a gente. Então é com muita alegria, que vocês agora, olha só, vão fazer a atividade, a avaliação. Agora vocês já fizeram essa revisão e recuperar aquilo que ficou para trás. E é com muita alegria que a gente se despede, e esperamos vocês lá no terceiro ano. Um grande abraço e tchau, tchau. Na verdade, segundo ano. Desculpa aí, já estou adiantando vocês, Segundo ano, vamos por parte, Então, pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima avaliação, qualquer coisa estamos aqui e até o segundo ano. Tchau, tchau.